Boa noite, meus irmãos. Amém. Amados, no começo do ano nós encerramos a nossa exposição em Isaías e passamos, algumas semanas depois, a nossa caminhada onde estamos hoje, no Evangelho de Mateus. E eu estava pensando hoje, especialmente porque são exposições longas e são exposições que aqui ou acolá são interrompidas por outras necessidades. A nossa conferência, por exemplo, tivemos o dia de comunhão das famílias e assim por diante. Mas o meu desejo e a minha oração, irmãos, é que nós possamos acompanhar a lógica das Escrituras. A palavra de Deus não é um conjunto de textos desconexos. Nós temos apontado, à medida que temos caminhado no Evangelho de Mateus, uma série de conexões com o livro de Isaías, que tivemos antes. Uma série de conexões com as profecias e como elas vão aparecendo e se cumprindo agora no Evangelho de Mateus. Hoje nós vamos dar continuidade na nossa 11ª mensagem ao Sermão do Monte, onde começamos na mensagem anterior. E como eu falei, é o meu desejo que você entenda como Jesus está sendo muito lógico, e não pode se esperar outra coisa do mestre absoluto, não pode se esperar outra coisa da maior mente que já existiu, obviamente. Jesus não está simplesmente dizendo, deixa eu ver o que eu vou falar agora para esse povo aqui. Não, ele tem um projeto, ele tem uma lógica, e mais que isso, o próprio Mateus, irmãos, coloca o Sermão do Monte onde ele está, porque isso tem a ver com aquilo que ele está defendendo, a tese que ele está defendendo, que é a mensagem de Mateus, que eu quero convidar os irmãos a nós lermos a uma só voz. É a seguinte, o tema de Mateus: o Messias prometido, vamos lá? O Messias prometido realiza o plano divino da redenção, apesar da sua rejeição retardar a promessa do reino. Então, o nosso desejo, irmãos, de que domingo após domingo, mesmo com as interrupções e um longo período de exposição, você possa perceber exatamente isso. Jesus está dando as regras do reino, ele está apresentando o reino, este reino que é espiritual, mas que nós cremos, baseado inclusive nas profecias que vimos em Isaías, que um dia ele vai ser palpável. Um dia, nesta terra que inclusive agora está passando por grande aflição, e em parte com este povo que está passando por grande aflição, e se instaurará um reino messiânico, um reino onde o próprio Jesus reinará, e é isso em parte que ele está falando aqui. Isso não tem nada a ver conosco? Claro que tem, porque como eu disse, este reino também é espiritual, e aquilo que ele tem colocado aqui se aplica à forma como nós vivemos, irmãos, a nossa vida cristã, a forma como vivemos em família, em sociedade, em igreja, para com o nosso próximo e obviamente para com o nosso Deus. E hoje então, irmãos, como eu falei, nós vamos continuar o capítulo 5 nesta sequência do Sermão do Monte, aquele que é a carta magna do reino, ou melhor chamando, a contracultura do reino. O Sermão do Monte, ele pode ser visto, como eu disse, como essa orientação para os novos súditos do reino, que agora entram no reino tendo ouvido a mensagem desafiadora que primeiro João Batista e depois o próprio Jesus haviam pregado. Nós vimos isso semanas atrás. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Arrependimento gera mudança de vida, colocado de maneira simples. E é isso que o Sermão do Monte espera incentivar na vida dessas pessoas. Então, aqueles que estão entrando para o reino, por meio do arrependimento, pregado no verdadeiro Evangelho, podem agora compreender que a cidadania deste reino é algo sério e é muitas vezes difícil, mas que principalmente serve como uma diferenciação, distintivo entre aqueles que são súditos do reino e aqueles, vamos dizer assim, que são estrangeiros, que são estranhos ao reino. Ou seja, irmãos, é um ensino de quão diferente deve ser a nossa vida, o nosso estilo de vida, em comparação com aqueles que ainda estão no império das trevas, do qual nós fomos um dia libertados. E para esses judeus que estão diante de Jesus, é um reino de uma ética, de uma moral, de uma santidade interiores que superava em muito a prática cerimonial, externa, religiosa, hipócrita, que nós vamos ver esta palavra hoje, que podia se ver
e nos líderes do povo judeu daquela época. O que nós já vimos no Sermão do Monte? Nós vimos as bem-aventuranças iniciando o capítulo, na mensagem anterior, que é o resumo da mensagem de Jesus, chamando também a nós de sal da terra e luz do mundo, versos 13 a 16. Jesus resumiu nessas duas mensagens, irmãos, aquilo que se era esperado de nós como súditos. Um resumo que ele vai agora detalhar no resto do capítulo 5, no capítulo 6 e depois no capítulo 7. Mas logo, irmãos, abaixo da parte onde nos chamou de sal da terra e luz do mundo, na parte onde ele fez esse grande resumo do Sermão do Monte, nós temos, vamos dizer assim, um subtítulo, ou uma expansão desse resumo, que é o que nós vamos ver hoje dos capítulos, do versículo 17 até o versículo 20. Seu sermão, o centro dessa mensagem, isto é, como ele se relaciona com a lei de Moisés, vai estar exatamente nessa porção. Por quê, irmãos? Nós estamos numa fase de transição. A lei de Moisés está chegando até o seu final real e válido, e agora a nova aliança, o novo pacto vai ser inaugurado com a vida de Jesus. Só que nós temos que entender que a audiência de Jesus é toda de judeus. Durante toda a sua vida, certo? Desde curumim, desde menino, eles vêm ouvindo a respeito de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, a Torá, vem sendo ensinado dessa maneira. Só que, meus irmãos, nos últimos anos, particularmente esta geração do tempo de Jesus, teve este ensino corrompido por causa dos religiosos da sua época. Então nós veremos, irmãos, que a lei não é algo para se jogar fora, para se dispensar. Antes, é algo no qual nos espelhamos em como seus princípios falam muito mais do que serem apenas meras regrinhas e regulamentos para evitar vivemos desta ou daquela maneira. Regrinhas para evitar que vivamos de uma maneira libertina. Há muito mais para se aprender na lei do Antigo Testamento. Isso é importante porque, de forma comum, nós temos dois extremos, irmãos, criados pelos homens, inclusive os que dizem seguidores de Jesus. O primeiro extremo prega o legalismo, no qual não apenas somos melhorados pela observância de regrinhas, mas algumas vezes chegam ao extremo dizendo: se não obedecer, você vai para o inferno. Eu não estou exagerando. Uma igreja na outra avenida aqui, supostamente igreja, tem nos seus escritos mais fundamentais, publicado pelo seu fundador, de que quem não é dizimista vai para o inferno. Já pensou? Legalismo. Você cria uma regra, anula a cruz, acaba com a graça. Porque se você não faz A, B, C ou D, você está condenado. Legalismo. Salvação ou santidade pela mera observância ou obediência de determinadas coisas. Porém, há um outro extremo. É o que a gente tem chamado hoje de hipergraça. Que na verdade, irmãos, é uma graça barata, é uma desgraça. Pois barateia a morte de Cristo, tornando-a um passe livre para vivermos como queremos. Então não importa com quantas pessoas você se deita. Não importa se você é desonesto nos negócios. Você já é salvo. Você pode fazer o que você quiser. Jesus vai mostrar, meus irmãos, no equilíbrio do Sermão do Monte, que sim, há uma ética, há uma moral, há uma santidade cristãs a serem vividas. Mas elas em si não lhe salvam, não lhe santificam, não lhe tornam uma pessoa melhor. Mas através de uma transformação interior que gera tais procedimentos, é que nós somos melhorados, é que nós somos salvos, é que nós somos santificados. Vamos para o nosso texto, irmãos. Mateus capítulo 5, 17 a 20. Compartilhe a sua Bíblia com alguém e vamos ler uma só voz esses 4 poucos versículos do Sermão do Monte. Vamos lá, irmãos? Versículo 17. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céu e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus.
Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Mas, irmãos, afinal, o que é cumprir a lei? Naqueles dias, os religiosos eram considerados como os super cumpridores da lei. Então, cumprir a lei seria imitar esses religiosos daquela época? Jesus diz, lá no verso 20, já que acabamos de ler, que não, de forma alguma, é superá-los. Calma, a gente vai chegar lá. De fato, meus irmãos, superá-los no nosso procedimento interno, como eles faziam apenas de forma externa. Nós vemos, meus irmãos, em muitos lugares do Novo Testamento, por outro lado, que ninguém, absolutamente ninguém é salvo pelas obras. Olha o famoso versículo de Efésios capítulo 2, versículo 9. Não somos salvos pelas obras, mas pela graça. Então, diante disso, a lei ultrapassou-se, venceu o prazo de validade, ela caducou. Essas são questões polêmicas, meus irmãos, que agora o Messias deseja levantar, e detalhe, ainda no começo do seu ministério, no começo do seu sermão. Isso dito, o nosso texto de hoje, irmãos, nos aponta a seguinte grande ideia para você anotar aí no seu boletim e levar para a sua casa. A vida prática do reino aponta para uma transformação interior. A vida prática do reino aponta para uma transformação interior. Como em toda exposição bíblica, irmãos, eu quero convocar você a usar de toda a sua mente, toda a sua atenção, para perceber como a palavra de Deus é lógica, como ela tem razão, para depois atingir, sim, as nossas emoções e as nossas afeições. Jesus comprova uma tese para provocar uma reação em nós. No nosso texto de hoje, depois de afirmar no resumo que vimos semana passada, que os distintivos dos súditos do reino servem para impactar as vidas enquanto glorificam a Deus, o distintivo do sal da terra, da luz do mundo, Jesus agora segue mostrando que tudo que irá ensinar até o capítulo 7 neste sermão, não são, como eu disse, meras regrinhas, mas sim evidências, comprovações de uma transformação interior, ou uma descrição da essência que é ser do reino de Deus. Assim, a vida prática do reino deve apontar para uma transformação interior, e significa que a fé sem obras é morta, para puxar a expressão lá da carta de Tiago. A fé, meus irmãos, age, a fé realiza, a fé concretiza o que o Espírito tem modificado dentro de cada um de nós. E é isso que nós veremos nos próximos minutos. Vamos começar, irmãos, o nosso texto. Em primeiro lugar, irmãos, nós vamos ter 4 pontos. Eu peço que você separe aí espaço para anotar, para cada versículo, um princípio diferente que vai se completando, comprovando a nossa grande ideia. Em primeiro lugar, irmãos, a vida prática do reino se encontra em sua essência acima de meras regras. A vida prática do reino se encontra em sua essência acima de meras regras. Jesus inicia declarando que ele e sua obra não eram opostas, não eram antagônicas à lei do Antigo Testamento e aos escritos dos profetas. E como é que poderia ser? Ele, Jesus, irmãos, é o próprio Deus que inspirou Moisés, que inspirou os profetas, como todo escritor bíblico. Seria sem sentido que agora o Messias e Deus viesse e contradissesse tudo o que ele mesmo havia revelado antes. Não faria absolutamente nenhum sentido. Em lugar disso, no verso 17, Jesus disse que viera cumprir e não abolir a lei. Mas como eu perguntei anteriormente, o que significa cumprir? Será que ele se referia apenas à parte moral da lei, como por exemplo, os 10 mandamentos? Se fosse assim, algo ficaria sem sentido, porque mais adiante, Jesus vai dizer que toda a lei vai se cumprir. Então não, é toda ela. Então, para entendermos esse cumprir, irmãos, precisamos lembrar que este mesmo termo, este mesmo verbo, é usado antes, bem aqui em Mateus, várias vezes. Por exemplo, Mateus capítulo 1, 22 e 23. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Mateus 2,15, onde ficou até a morte de Herodes, e assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho.
Novamente Mateus 2,17, Mateus 2,23, novamente seu batismo. Respondeu Jesus: deixe assim, por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. Mateus 3,15. E novamente Mateus 4,14. Então, meus irmãos, ao dizer que iria cumprir a lei, Jesus não se referia a uma mera observância externa, cerimonial. Não era bater o ponto. Não era dizer, ei, já fiz, tá? Passa para frente. Não. As leis civis, dentro da lei mosaica, por exemplo, tinham por trás de si noções como justiça, ordem, santidade, isto é, separação do quê? Das sociedades pagãs, idólatras, ímpias, injustas, fora de Israel. Porém, mesmo quando observavam a letra da lei, ao pé da letra, os judeus, irmãos, não chegavam lá, faltava justiça, faltava ordem, faltava santidade em sua sociedade. Aliás, lá em Isaías, e em muitos lugares no Antigo Testamento, várias vezes eles foram advertidos pelos profetas sobre isso. A prática dos preceitos civis da lei de Moisés, no final das contas, irmãos, era a prática do amor ao próximo. Isso era muitas vezes algo raro de se observar. Tinha gente passando fome, tinha gente passando necessidade, havia injustiça social. Determinado profeta chega a dizer, não é esse o jejum que eu quero? Não o jejum apenas de passar fome, mas o jejum de você atender ao órfão, atender à viúva. Tudo isso, irmãos, está aqui na Torá. Mas eles às vezes nem seguiam a letra da lei, e muito menos o seu espírito, porque o seu coração de fato não amava a Deus acima de todas as coisas, muito menos o próximo como a si mesmo. Então agora, diante do arrependimento pregado e ao reino anunciado, os súditos do rei, os servos do Messias, precisarão entender que não poderiam apenas obedecer mecanicamente os preceitos da Torá, mas precisavam ter uma disposição interior de amor a Deus e ao próximo. Isso era esperado. Isso é cumprir a lei. E uma vez que o Messias é o real cumpridor da lei, nós só podemos fazer, meus irmãos, através dele, através da vida dele em nós. É quando Jesus vive uma vida perfeita, que através de imitá-lo e do poder que dele em nós, que nós podemos cumprir também os preceitos do Antigo Testamento. Não é o que nós cantamos? Ele morreu a nossa morte para vivermos sua vida. Porque é óbvio, irmãos, que você não somos capazes de cumprir a lei plenamente. Não somos capazes de cumprir nem exteriormente, nem fosse hipocritamente, a gente tinha alguma coisa ia pisar na bola, e muito menos interiormente, porque somos pecadores. Mas nós vamos ver, meus irmãos, que o Messias imputa a sua justiça em nós, dado o seu Espírito Santo, para que assim possamos viver, apesar dos nossos erros. Esse primeiro verso de hoje nos ensina que nada muda nas Escrituras realmente. Vamos tomar, por exemplo, irmãos, o sacrifício de animais. O sacrifício de animais acabou? Eu vou dar uma resposta enigmática. Sim e não. Sim, nós não precisamos mais sacrificar cordeiros de outros como parte da nossa confissão de pecados. Eu estava assistindo um programa sobre a Bíblia, né, um seriado, aí lá vinha um pessoal, né, com bichinho, com bezerrinho, com a ovelhinha, inclusive uma das ovelhinhas parecia o meu poodle. Aí eu falei para Leila, eu ia ser um péssimo judeu, não tinha condição de matar um bichinho desse não, eu ia levar tudo para casa para criar. É ruim, é muito ruim você matar um bicho desse. É gostoso de comer, mas o outro matou. Mas era isso que eles tinham que fazer, irmãos, constantemente. Aí lá estava o ator, colocando a mão sobre o animal, como é o preceito de Levítico, certo? E fazendo o quê? Confessando seus pecados. E aí o sacerdote entrava no tabernáculo, ainda era a época do tabernáculo, e ele era sacrificado. Então, isso acabou? Sim, porque o Cordeiro de Deus foi morto. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo suplanta e supera o mero sangue de ovelhas e bodes. Nesse sentido, irmãos, o sacrifício de animais não simplesmente acabou, antes ele foi cumprido de maneira permanente. O Cordeiro foi morto e continua sendo morto com uma ação passada que se afeta ao presente. Por isso que eu disse sim e não. Então o sacrifício de animais reais acabou, mas o sacrifício feito na cruz há 2000 anos atrás, ele continua até hoje com a sua onda de efeito,
num ponto em que, em cada momento, sua eficácia persiste e ele continua resgatando pecadores e perdoando seus pecados. Perceba, meus irmãos, o ato externo foi substituído por um princípio interno. Da mesma forma, você pode olhar diversas leis do Antigo Testamento que não tem absolutamente mais nenhuma validade hoje. Mas quando a gente estuda, a gente percebe, Deus estava ensinando algo ao seu povo. Isso vale para hoje. As Escrituras, então, meus irmãos, elas não precisam ser atualizadas. Já ouviu sobre isso? Somente os maus intérpretes, em termos de competência, e lá ao lado dele, os intérpretes maus, em termos de intenção, podem achar que nada se aproveita, por exemplo, de Levíticos. Ignoram, meus irmãos, ou desprezam preceitos que precisam hoje ser obedecidos, não em sua letra ou apenas literalidade, mas no princípio, no espírito da lei. A palavra de Deus, portanto, é perene. Ela é eterna, como escreve o apóstolo Pedro, citando Isaías 40. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada, 1 de Pedro 1, 23 a 25. E por ser perene, ela ainda hoje, irmãos, se encontra na vida prática do reino, acima de meras regras externas, acima de mera religiosidade cerimonial ou de uma vida ascética, de uma vida cheia de recusas a si mesmo, com pretensa espiritualidade. Há algo mais profundo a nós vivermos na vida com Deus. Na sequência do nosso texto, o Messias irá estender o pensamento que vimos agora no verso 17 para o verso 18 agora. Ele irá reforçar que a lei durará literalmente para sempre. Jamais vai haver um tempo onde seremos livres no sentido de poder fazer o que quisermos. Sempre haverá ética, moral, santidade, mesmo na eternidade. Vamos ver isso? Segundo lugar, a vida prática do reino se encontra em sua essência ser eterna. Quando nós vimos, meus irmãos, a sociedade hoje, algo que é certo hoje, passados 50 anos, não pode mais. E algo que antes não podia, passados 50 anos, agora pode. Quando eu era garoto pequeno lá na Ilha do Governador, um artista popular cantou uma música que dizia, vale tudo. Só não vale dançar homem com homem, mulher com mulher. Lembra disso? Hoje ele seria o que, irmãos? Cancelado. O amado idolatrado Tim Maia, que todo mundo gostava naquela época, hoje ele seria terminantemente massacrado nas redes sociais. Eu duvido que a música dele toque em qualquer lugar. Passado, nem 50, né? Passados 20, 30 anos, agora não pode mais. No reino não é assim, meus irmãos. O que o Messias ensinou lá no Éden, vale para nós hoje e valerá para a eternidade. Pastor, mas isso, como é que funciona? Por que isso é bom? Porque nós temos, irmãos, segurança. Eu não tenho que descobrir se houve uma atualização, se mudou alguma coisa. Aquilo que é certo hoje continua sendo certo amanhã, e aquilo que é errado hoje continua sendo errado amanhã. De fato, o profeta Isaías, nós vimos, ele vai dizer o seguinte: ai de vocês que chamam o bem mal e ao mal bem. Porque já na época de Isaías as coisas estavam sendo distorcidas. Vamos ver, meus irmãos, como é isso dela ser eterna. Então, à luz do verso 17, o que se segue faz muito sentido. Porém, um detalhe precisa ser esclarecido, irmãos. O verso 18, ele diz o seguinte, deixa eu lê-lo novamente. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. A NVI, meus irmãos, ela tenta fazer uma tradução que fica entre a literalidade e aquilo que a gente chama de tradução dinâmica, certo? Trazendo muito mais o significado do texto, como eu disse, do que a palavra literal. Mas eu queria trazer para vocês uma tradução literal do verso 18, para você comparar com o que você tem diante de si. Porque amém, eu lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum iota ou uma queraia
de forma alguma passará da lei até que tudo venha a ser. Então vamos para os detalhes. Digo-lhes a verdade, ou, como traduzir agora, porque amém eu lhes digo. Essa, irmãos, é uma expressão que será usada por Jesus mais de 10 vezes em Mateus. Serve para transmitir segurança de que aquilo que eles estão para ouvir da parte do Messias é absoluta expressão da verdade, fiel. Eles viviam, meus irmãos, em uma atmosfera de dúvidas sobre o que lhes era ensinado da parte dos mestres da lei. Um ensino cheio de malabarismos interpretativos e acompanhado de uma vida que era contraditória, causava confusão na mente do povo. Mas agora eles podiam confiar que o Messias não eram como aqueles mestres anteriores, meramente humanos. Ele é o mestre da verdade por excelência. Para vocês terem uma ideia, o Talmud não é Bíblia. O Talmud eram comentários rabínicos baseados na Bíblia. E o problema já começava quando o Talmud de determinado rabino era seguindo o antigo rabino Hillel, ou era outro rabino que ele seguia. Um era mais alegórico, outro era mais figurativo. Um era mais aliancista, outro era mais dispensacionalista, por assim dizer. E aí está a confusão, porque a população ficava assim: quem eu sigo? Quem tem a verdade? Porque, como eu disse, eles tinham uma pirueta, 2 piruetas, malabarismos interpretativos. Chegavam a dizer, inclusive, o que você podia ou não fazer no sábado, com uma lista. Quantos metros você poderia andar? Quantos quilos você podia levantar? E assim por diante. Isso era exaustivo para o povo, porque além das leis que já estavam, obviamente, na Torá, inspiradas por Deus, eles tinham centenas de outros preceitos que os rabinos, que os mestres da lei, colocavam sobre eles como um peso. Agora vem Jesus e ensina com excelência. Ele estabelece, meus irmãos, agora, em seguida, um prazo para a lei durar. Ele diz o quê? Enquanto existirem céus e terra. Ou, como eu traduzi literalmente, até que o céu e a terra passem. Alguns entendem, meus irmãos, isso como se tratando do fim do mundo e o começo da eternidade, certo? Eles entendem que enquanto existirem céu e terra, é isso aqui. Quando a eternidade chegar, esse tempo acabou. E algo que, obviamente, é uma possibilidade, não é uma interpretação ruim. Porém, quero trazer uma outra proposta. É necessário, irmãos, nós lembrarmos que céus e terra jamais realmente passarão. Não no sentido de deixar de existir. Eles serão, na verdade, renovados. De onde eu tirei isso? De Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Então, escreveu João, vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Então, irmãos, a ideia de uma eternidade sem matéria, ela não é bíblica. Do Maurício de Souza, da revistinha do Cebolinha, onde você vai ficar lá na nuvem, vestido de branco, com uma harpa, né? E tal. Não tem nada a ver com Bíblia. A matéria, a terra, ainda existirá. Contudo, ela será transformada, ela será renovada. Então, meus irmãos, os princípios por trás da lei são igualmente eternos. Quando nós estivermos, irmãos, no céu, já disse, ninguém vai ficar olhando para a parede, né, cantando num coral celestial eternamente. Haja paciência, né? Isso não é a ideia. A sociedade vai ter ordem, a sociedade vai ter função, e nela nós vamos, com certeza, agir e produzir de uma maneira maravilhosa, porque o pecado não vai estar mais lá. Nós vamos viver em plena harmonia. Portanto, os princípios morais, éticos que hoje nós conhecemos, com certeza são eternos. Mas o que seria, meus irmãos, na continuação do nosso texto, do versículo 18, esses termos usados para especificar que toda a lei vai se cumprir? O que é um iota? O que é uma queraia? Parece coisa de desenho japonês, né? O que tem aí? Identificado na nossa versão como a menor letra ou o menor traço. Eu quis trazer porque é importante, né, você aprender, aí você olha para a Bíblia, você entende o que está escrito lá. Vamos lá. O iota usado aqui, meus irmãos, na língua original do Novo Testamento em grego, é na verdade uma alusão ao iod do alfabeto hebraico. Ambos têm o som de i. O iota, ele é bem pequeno, ele se escreve assim, ó.
uma curvinha para a direita e acabou. É um I com a perninha. Isso é um iota, do grego. Já o iod é menor ainda. É como se fosse uma virgulinha ao contrário, que fica elevado, certo? São as menores letras dos alfabetos grego e hebraico. E aí Jesus fala do queraia. O queraia, meus irmãos, era um sinal pequeno que diferenciava uma letra de outra. Por exemplo, o shim do sin. O shim parece um W, mas não é. Tem um som de S ou o som de X. A única diferença é um simples ponto no meio. E aí quando você está lendo, você tem que lembrar daquilo ali. É mais ou menos, irmãos, como o C cedilha. Aquela perninha que a gente coloca debaixo do nosso C, que diferencia um C de um C cedilha. Então o que Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, nem isso vai passar. Nem isso eu vou desprezar. Tudo vai se cumprir. Se nem letras e partículas tão pequenas irão deixar de se cumprir, o mesmo se aplica a toda a lei. Ela é eterna. Isso não é apenas uma informação. Nossa vida, meus irmãos, deve ser moldada, formada ao redor daquilo que é eterno, não ao redor daquilo que é passageiro. Ao falar sobre os sofrimentos e lutas desta vida, meus irmãos, veja o que Paulo conclui. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, a parte importante, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios capítulo 4, 16 a 18. Irmãos, ao vivermos o que Deus nos dá na sua palavra, ao vivermos o que é eterno, nós estamos já vivendo o reino de Deus. Vivemos como súditos do eterno Deus, desse Messias. Vivemos aqui como viveremos a eternidade. Não pode haver diferença. Nós não podemos hoje ter uma ética deste mundo quando nós somos cidadãos da eternidade. Não podemos ter uma moral deste mundo quando somos cidadãos do reino eterno. Lembra do sal da terra e da luz do mundo? O mundo precisa ficar incomodado com a sua vida. Como é triste, meus irmãos, quando no meio de trabalho, por exemplo, alguém tem uma ética, uma moral maior do que um cristão. A gente brinca com um camarada lá que foi pego com dólar na cueca, mas, irmãos, isso é um vexame para o Evangelho. Isso é uma vergonha para o Evangelho. Tanto quanto é cada testemunho que se torna público de crentes e cristãos que agem como o mundo, quando nós agimos como o mundo. Precisamos então, meus irmãos, entender que vivemos princípios eternos já agora, quando estamos como súditos aqui, já do reino. Na sequência do nosso texto, irmãos, Jesus, o rei, estabelece o seu apreço pela lei. Certamente os adversários de Jesus daquele tempo o acusaram muitas vezes de quebrar a lei. Lembra? Por que os seus discípulos fazem tal coisa no sábado? Por que os seus discípulos comem sem lavar as mãos? Porque esse pessoal não cuidava da própria vida. Eles precisavam de um gato que tem 7 vidas para cuidar, porque viviam cuidando da vida de Jesus e dos seus discípulos. Eu fico perguntando, se eu estivesse naquela época, vocês nunca ficam vigiando a vida dos seus discípulos? Eles são perfeitinhos, mas eles queriam pegar Jesus e os apóstolos em algum erro, e vigiavam a vida deles e os acusavam frequentemente de serem transgressores da lei. Porém, meus irmãos, eles eram cegos para enxergar que Jesus, de fato, é quem cumpria a lei. Em sua essência, amando a Deus acima de todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. Então, no próximo verso, irmãos, Jesus liga a lei ao que realmente importa: a obediência de coração. A vida prática do reino determina o nosso valor por meio da obediência. Verso 19. A vida prática do reino determina o nosso valor por meio da obediência. Jesus estabelece que há mandamentos maiores e menores. É o que ele fala no verso 19. Olha que interessante, irmãos. Ele fala claramente que há aqueles que vão obedecer ou desobedecer, mesmo que o menor desses mandamentos.
A parte da lei, meus irmãos, que tratava da confissão de pecados, por exemplo, é muito maior do que a parte da lei que tratava da disputa civis. É isso que Jesus está se referindo. Haviam coisas fundamentalmente importantes, como por exemplo, o sistema sacrificial. Você tem que pegar este animal ou aquele animal. Você é pobre de marredeci? Não tem problema, traz 2 rolinhas. É isso? Você não tem nem dinheiro para 2 rolinhas? Traz um pouco de cereal. Tinha uma determinação para cada coisa, isso era extremamente importante. E havia aquela parte das disputas civis. Alguém machucou o seu animal, o que ele tem que fazer? É onde você tem, por exemplo, olho por olho, dente por dente. Tem que pagar o animal. Mas a parte dos sacrifícios era superior, era maior. Isso, meus irmãos, não é uma noção esquisita para nós. Tal e qual, hoje em dia, temos pecados mais consequentes e outros menos consequentes. Não só hoje em dia, obviamente, eu até pensei em tirar essa palavra, mas em toda a nossa existência, assim foi. Deixa eu explicar. Uma mentira é pecado, mas não prejudica tanto alguém quanto uma violência física ou até assassinato. Não é verdade? As consequências determinam a gravidade maior ou menor de um pecado. Jesus ensinará neste mesmo sermão que o adultério acontece na nossa mente, no coração. Porém, meus irmãos, certamente não tem consequências tão devastadoras como uma traição real, física. Porém, portanto, existem pecados mais graves e menos graves, maiores e menores. E Jesus usa, meus irmãos, esse padrão de obediência ou não, mesmo de um pequeno mandamento, como algo que determina a nossa posição e até como um demérito diante da nossa posição no reino de Deus. William Hendrickson, um comentarista, ele nos lembra, quanto a isso, algo importante nesse verso 19. Deixa eu abrir aspas para ele. Embora tudo isso seja graça e nada é ganho pelos cidadãos do reino por si só, não obstante seu posto ou posição nesse reino dependerá do respeito pela santa lei de Deus e será proporcional a ele. Olha só, isso nos leva, irmãos, a entendermos como o futuro planejado por Deus para nós será de ordem, eu já falei isso agora há pouco, será de função e não de mera cantoria e adoração. Como eu falei, não vamos ficar no coral celestial, né? 1 milhão de anos depois, não, isso não é a noção bíblica, é ordem, é função, está preparado, está sentado? Trabalho. A diferença é que não vai ser cansativo, frustrante, chefe chato, como hoje. Mas vamos ter ocupação, vamos ter função no futuro planejado por Deus. Nós não temos os detalhes, irmãos, é verdade. Não sabemos como isso vai funcionar, mas a eternidade, sim, será a realização da humanidade como Deus de fato planejou. A concretização da humanidade como Deus de fato planejou. E para tanto, com certeza, haverá hierarquia, haverá função, haverá submissão. Tudo em perfeita e santa harmonia. Pastor, mas isso é bom? É. Porque sabe o que isso deveria gerar em nós hoje, irmãos? Algo que eu chamo de santa ambição. Eu sei que é meio complicado, né? O seu neurônio está tentando assim conciliar ambição com a palavra santa, mas tem como ser. Porque se ambicionarmos, irmãos, melhorias, crescimento ou enriquecimento apenas nesta vida, e não ambicionarmos uma eternidade que seja a melhor e a mais significativa possível para a glória de Deus, algo está tremendamente distorcido nos nossos valores. E se você tem problema com esse conceito e com a expressão que eu falei, santa ambição, que eu acabei de usar, vire a página da sua Bíblia, Mateus capítulo 6, no versículo 19, você vai encontrar este mesmo mestre Jesus, dizendo o seguinte: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros dos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Há muitos anos atrás, irmãos, eu criei uma metáfora, propus numa mensagem, também há tantos anos assim. Imagine que você tem uma transferência para um outro país marcado. Você não sabe quando vai acontecer, mas a qualquer momento você vai ser chamado para este país. E aí você descobre que
Não importa quanto você tem aqui, as suas 10 casas, os seus 20 carros, os seus 5 barcos e sabe lá o que mais, absolutamente nada você vai poder levar consigo. Nem a roupa do corpo. Não sei exatamente como é que você vai, mas essa é a metáfora, essa é a ilustração. Mas você descobre que, enquanto aqui, você pode fazer um Pix, um TED, uma transferência para aquele país. Você pode depositar lá, para você usar lá. Você não começaria imediatamente a vender suas casas, vender seus carros, vender seus barcos e depositar e fazer o Pix o máximo que você puder, porque uma vez lá não tem como voltar e uma vez lá não tem como transferir mais. Você sabe onde eu quero chegar, né? Um dia, meus irmãos, nós seremos trasladados, transpostos para um reino eterno. Isso é fato bíblico. Quer seja pela morte ou pelo arrebatamento, nós iremos embora. Amém? Quem quiser ficar, reclame no 0800 de Deus, isso não é comigo. O que será que nos aguarda do outro lado? Talvez a gente vai deixar os nossos filhos muito contentes. Nossa, papai cuidou das finanças, né? Deixou aqui uma casa maravilhosa, deixou essa poupança. Não, poupança não, porque poupança não serve para nada. Apesar do imposto, o LCI, o LCA, deixou tudo aqui pra gente, que benção. Papai era muito organizado, maravilha. Papai, inclusive, aqui era bem de vida. Como é que será que ele está lá? Pobretão. É um pé rapado. Ah, pastor, mas lá no céu ninguém vai ser pobretão e pé rapado. Eu até concordo, meus irmãos. Mas a Bíblia deixa claro que haverá recompensas eternas. Aquilo que nós acostumamos nas versões antigas a conhecer como galardão. A NVI traduz apenas como recompensas. Mesma coisa. Quantos galardões nos esperam lá? Galardões que são conquistados, irmãos, para amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. A servir ao próximo, a pregar o Evangelho, a investir em vidas. É assim que nós acumulamos tesouros dos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Jesus incita em nós a santa ambição. Mas este assunto que a gente vai ver com mais calma daqui a várias mensagens, lá no capítulo 6. Então, como guardamos, irmãos, tesouros nos céus? Jesus vai responder neste mesmo verso 19 que estamos examinando. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Olha aí. Primeiro, obedecemos. Em outras palavras, praticamos. Então, ensinamos outros a viverem da mesma forma. Todo novo súdito, irmãos, todo novo cidadão precisa aprender dos mais antigos. Esse discipulado está na essência da experiência cristã. O servo de Cristo, que não se enxerga nesse sentido como um discipulador, está vivendo uma vida voltada para si mesmo, ensimesmada, e não entendeu o que realmente é ser servo. Porque aquilo que nós fazemos, irmãos, com as crianças, não é isso? Logo quando elas nascem, à medida que vão crescendo, a gente ensina. Hoje a Lise me mostrou a imagem da Lulu aprendendo ali a pensar a comida, né, e tal. Ela foi meter a mãozona e já pegou um monte assim, aprendeu a lição, né, para encher a mão de comida. Ela aprendeu sozinha, a mamãe ensinou. Dali a mais adiante, né, vai aprender a largar a fralda, ensinar a usar o vaso sanitário, e assim por diante. E cada passo a gente vai ensinando nossos filhos. Não, pastor, eles aprendem assim, de qualquer maneira, vem por osmose, negativo. Vocês já viram aquelas reportagens do menino que foi encontrado, criado por animais? Isso faz muitas décadas. Ele se comportava como um animal. Ele andava de 4. Ele rosnava. Ele não vocalizava absolutamente nada. Porque bem pequeno, por um milagre de Deus, é que ele não foi comido pelos lobos. Porque a história, meus irmãos, de Mowgli não é da Disney. Era baseada em uma história real que aconteceu na Índia. Ou seja, meus irmãos, todo bebê precisa ser treinado, toda criança espiritual precisa ser treinada também. Essa é minha função. Não, pastor, esse não é o meu ministério. Você não entendeu nada da vida cristã.
E aliás, meus irmãos, isso é uma categoria de egoísmo bem especial também. Nós tratamos isso ontem na nossa última aula do curso dos homens. Quando eu recebo algo de Deus e guardo as 7 chaves no cofre dentro de mim e não compartilho com absolutamente ninguém, mesmo verificando a necessidade ao meu redor, isso é um tipo especial de egoísmo. Disse já um bispo cristão que trabalhou lá do outro lado do mundo, em Myanmar, antiga Burma, né? O campo missionário de Adoniram Hudson. Ele disse aquela velha frase conhecida: o evangelho é um mendigo dizendo a outro mendigo onde encontrar pão. Eu vi esse teste, não sei se já compartilhei com os irmãos, social, em que o camarada chamou um morador de rua dos Estados Unidos e deu para ele uma caixa cheia de McLanche Feliz, né? Coisa pequenininha e tal, vários deles, certo? E aí ficou de longe observando o que ele faria. O que você acha que ele fez? Porque na minha cabeça, meus irmãos, ele é sem terra, sem teto, ele é morador de rua. Ele falou para o rapaz do experimento social que há 3 dias ele não comia. 3 dias. Eu não sei, hoje eu não lanchei de tarde, só estou com almoço, já estou olhando para vocês, alguns estão virando pizza, estão virando coxinha e tal, já estou delirando aqui. 3 dias. Eu não sei o que é isso. Quando ele recebeu aquela comida, agradeceu, chorou, e aí o rapaz ficou de longe filmando. Sabe o que ele fez? Ele foi morador por morador de rua que dividia a calçada com ele, entregando um, para outro, e ficou só com um. Um mendigo, mostrando outro mendigo onde encontrar pão. E aí cá estou eu. Você tem ideia onde você estaria se não fosse Cristo? Você tem ideia? Se você acha que você estaria muito bem, é porque você não se conhece direito. Porque eu me conheço. Se tudo que existe no Joversi ruim não estivesse sob o cabresto do Espírito Santo, sob o controle da nova vida em Cristo, você não gostaria de me conhecer. Tenho certeza absoluta. Eu sei que eu não faria só coisas ruins, mas você não gostaria de me conhecer. Quem somos nós, irmãos, à parte de Cristo? E por que nós não temos esta postura de praticar, ensinar e realmente ser servo, como Jesus está colocando aqui para os cidadãos e os súditos do seu reino? Na conclusão do nosso texto, irmão, Jesus, o Messias, irá tocar agora numa ferida aberta, um nervo. A ferida em questão é quanto ao papel dos líderes religiosos na má compreensão deles sobre a justiça de Deus. Eles, os fariseus, saduceus e escribas, deveriam ser a bússola moral, a bússola espiritual do povo de Israel. Porém, irmãos, eles falharam terrivelmente e se tornaram o oposto do que deveriam ser. Se tornaram a medida de como desagradar a Deus, de como não fazer aquilo que Deus deseja. Verso 20, número 4. Vida prática do reino nos diferencia daqueles que não são do reino pela obediência de coração. Vida prática do reino nos diferencia daqueles que não são do reino pela obediência de coração. Nosso verso 20 começa com a palavrinha pois. É assim que Jesus inaugura o verso 20. Antes, meus irmãos, no 19, ele havia afirmado o seguinte: todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. As duas coisas, praticar e ensinar, e não apenas ensinar, viver e passar adiante. E eis aí, meus irmãos, o problema dos líderes religiosos. Pois apesar deles ensinarem a lei, afinal de contas eles eram mestres da lei, conta-se que eles sabiam o Antigo Testamento de cor. Isso não é pouca coisa não. De cor. Apesar de ensinar, eles não a praticavam, a não ser através de uma prática externa, hipócrita e sem amor a Deus e amor ao próximo. Mas adiante, irmãos, aqui mesmo no Sermão do Monte, Jesus irá dizer: tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial.
Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Está no comecinho do capítulo 6. Mais adiante no capítulo 6, pouco depois, verso 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. De fato, irmãos, Jesus irá chamá-los de hipócritas 12 vezes no Evangelho de Mateus, sendo o ápice dessa ocorrência o capítulo 23, na semana, inclusive, da sua crucificação. Aliás, irmãos, há 12 anos atrás, eu pregava exatamente em Mateus 23, uma mensagem cujo tema é como se tornar um fariseu. Então, se esse é o seu projeto de vida, está lá no canal, você pode assistir, né? Como se tornar um fariseu, em Mateus capítulo 23. Então, irmãos, diante disso, nós entendemos melhor o pois, no começo do verso 20. Jesus urge aos que desejam ser seus discípulos, que desejam ser súditos do reino, que tenham uma atitude diferente na vida. Não de hipocrisia em feitos meramente externos, mas com uma atitude de coração, que demonstre amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Tal justiça viria pela fé e não pelas obras. A fé no Messias, isto é, em Cristo, irmãos, é a força motriz por trás da justiça de Deus operando em nós, realizando em nós, acontecendo em nós. É assim que nós dizemos não ao pecado, e sim para Deus. Paulo colocaria da seguinte forma, alguns anos depois de Mateus: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Ou seja, irmãos, quando Jesus no verso 20 usa a expressão a justiça de vocês, ele não estava dizendo que tal justiça nasce em nós, os que cremos. Ele está dizendo que a nossa justiça, por outro lado, é imputada a nós, quando nós cremos no Messias, quando nós cremos em Jesus. Ela é nossa, porque ela nos foi, irmãos, transferida, imputada, ou, se preferir, creditada. De onde eu estou tirando isso? Do próprio Paulo. Paulo, Romanos 4:3, está citando Gênesis capítulo 15. Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. É por isso, meus irmãos, que apesar de quem nós somos justos. Pode uma coisa dessa? Lembra da música do Estevão? Cheguei no castelo do rei, ele me deu roupas brancas como as dele, para colocar de si por cima dos meus trapos, das minhas roupas sujas e velhas pelo pecado, as vestes de santidade do rei. Dessa forma, meus irmãos, esse verso 20 é o ponto central e mais importante do Sermão do Monte. A justiça humana dos líderes religiosos tinha que ser sobrepujada pela justiça divina nos súditos desse reino do Messias. Eles eram religiosos, legalistas, cumpridores dos mínimos detalhes da lei, mas a justiça que tinham não era suficiente, pois é no que faziam que eles confiavam. É por isso, meus irmãos, que temos de ver a sombra da justiça de Cristo, esta justiça que nos é imputada, que nos é transferida unicamente por meio da graça e da ação do Espírito Santo na nossa vida. No Sermão do Monte, Jesus irá combater tanto a tendência humana de obedecer apenas na aparência, porém ter o coração vazio, quanto Jesus também irá combater, meus irmãos, a vida libertina que acha que pode ver de qualquer forma. O legalismo e a graça barata, que eu falei bem no começo da nossa mensagem, são exterminados na justiça que vem da cruz de Cristo. Nos torna justos, opera em nós, porém nos leva a viver uma vida que exemplifica isso, que mostra isso. Essas atitudes, meus irmãos, são daqueles que são realmente nascidos de novo. Então o que nós temos que nos questionar é o seguinte: eu tenho vivido esta nova vida no meu dia a dia? Uma das piores coisas, irmãos, que nós podemos fazer como cristãos é nos tornarmos cristãos domingueiros.
Quando no domingo eu estou com roupa de crente, linguajar de crente, postura de crente. Mas na minha semana, de segunda até sábado, a coisa muda de figura. Mas à medida que o fim de semana vai chegando, eu me preparo para o domingo, para o dia do Senhor. É por isso que eu não gosto muito desse termo, meus irmãos. Para mim, todo dia é dia do Senhor. Todo dia é consagrado a Ele. Todo dia é para a glória dEle. Porque para mim dá a alguns a intenção ou a ideia errônea de que esse dia é especial. Você tem que ser mais espiritual nele. Então quando ele vai chegando, você começa a se preparar. Aí separa a roupa de domingo, a roupa de ver Deus. Aí você vai lavar o carro, né? Você não vai para a igreja com o carro sujo. Apesar que o meu está imundo hoje, porque ele vai para a oficina amanhã, então não ia lavar. Entende? Você começa a fazer esse monte de cerimônias externas. Que não é isso que Deus quer, meus irmãos. E alguns de nós ainda ofendem o nosso Deus, em que durante a nossa vinda para cá, a gente bate boca no carro, briga com outro motorista lá que nos fechou, reclama disso, daquilo, vem suprassumo da carne. É quando passa por aqueles portais espirituais ali, a gente se transforma, né? A gente levanta a mão, a gente fecha os olhos, faz cara de anjo barroco. É isso que Jesus está combatendo nesse texto, irmãos. Eu não estou me referindo a ninguém em particular, estou falando de todos nós. A nossa justiça tem que suplantar a dos escribas e fariseus dos nossos dias. Tem que nascer um coração transformado e tem que se traduzir em uma vida transformada. Em várias mensagens, irmãos, eu tenho falado sobre, por exemplo, ética do trabalho. Nós vemos, meus irmãos, sim, numa sociedade sem ética de trabalho, quer seja em relação ao empregador quanto ao empregado. É o empregador que toma vantagem sobre o seu funcionário e é o empregado que tenta ao máximo fazer o mínimo possível. E de preferência menos ainda, desde que o seu empregador não o pegue, não veja. No setor público, no setor privado, não deveria ser assim entre nós. Nós vamos encerrar o Sermão do Monte, irmãos, daqui a várias semanas, mas se você parar para pensar, ele poderia continuar sendo escrito, outras coisas poderiam ser colocadas lá, para nos levar a entender que a vida prática do reino aponta para uma transformação interior. Então, meu irmão, se você ainda não se examinou, às vezes, será que você é legalista? O que é ser legalista? É dizer, eu estou fazendo isso aqui, ó. Eu estou indo à igreja, eu estou entregando dízimo e tal, mas a minha vida interna não tem sido agradável a Deus. Meu coração não tem sido inclinado e quebrantado diante de Deus. Eu não me dobro e não me humilho diante da sua vontade, diante da sua palavra. Algo está errado. Você já verificou se a sua obediência nasce realmente de um coração grato por aquilo que Jesus fez por você? Ou uma tentativa de alcançar alguma benesse, alguma graça da parte dele? Se o Senhor não lhe desse absolutamente nada, muito pelo contrário, lhe desse a unção de Jó. Já viu, irmão, nessas igrejas aí que nunca teve essas campanhas? Venha participar da unção de Jó. Ninguém vai. Quem quer? Deus tem para você a mesma experiência de Jó. Você diz, eu estou fora. Mas este homem louvou a Deus quando tinha tudo e louvou a Deus quando não tinha nada. Vem de um coração grato. Será que você aprendeu hoje também, meu irmão, que os padrões que Deus tem colocado para nós são reflexos da eternidade? Claro que nós vamos viver lá ainda muito melhor, porque o pecado não vai estar presente. Mas hoje, meus irmãos, o servir um ao outro, o alegrar-se com o nosso irmão, o chorar com o nosso irmão, apesar que o choro não vai haver lá, mas essa empatia, essa vida de serviço em prol do outro, é um reflexo, irmão, são lampejos da eternidade aqui. Portanto, quando nós vivemos buscando esses lampejos, buscando esses traços da eternidade aqui, quão abençoada a nossa vida é, quão melhor a nossa vida é, em contraste quando nós vivemos o padrão lá de fora. Nosso coração, meus irmãos, está sempre sendo colocado em xeque em nossas mensagens, quer seja exposições do Antigo ou no Novo Testamento, o Senhor sempre nos traz esse assunto. Nosso coração é obediente,
ao nosso querido e amado Deus, que é só isso que Ele quer. Quantas vezes nós vimos mensagens no Antigo Testamento que Deus criticava seriamente o seu povo. Este povo honra-me com seus lábios. Como é que continua o versículo, irmãos? Mas o seu coração está longe de mim, diz o Senhor. Eu não quero ser assim. E finalmente, meus irmãos, quantas vezes ao longo da história os cristãos focaram em ser diferentes do mundo da maneira errada? Até as denominações que hoje já não usam mais, mas um dia era saia comprida, era camisa comprida, né? Contei para vocês de uma irmã de uma determinada denominação, que era amiga da nossa família, que ia à praia de saia. Ou então começou-se a criar um rigor ascético. O irmão ouve música do mundo. Criou-se uma norma de como ser ou não mais crente do que o outro, né? Da forma como você ora. Roupas, prédios, modo de falar. Enquanto isso, meus irmãos, muitas vezes o mundo não conseguia notar qualquer traço da real diferença que é o amor de Deus acima de todas as coisas, e muito menos ao próximo como a nós mesmos. Que essa semana, meu amado Deus, lhe desafie, mas lhe desafie fortemente a ser isso aqui, a sermos isso aqui. Porque voltando ao texto anterior, isto é o que Deus quer de nós, sermos sal da terra e luz deste mundo. Não vivemos para nós mesmos em si mesmados, mas vivemos de tal maneira essa vida prática, apontando e mostrando para os outros: eu quero essa transformação interior, essa vida diferente que você tem, eu quero para mim também. Eu quero ser transformado, para que eu seja de fato um discípulo e um súdito de Jesus. Que o Senhor tenha, portanto, misericórdia de nossas vidas, assim agindo em cada um de nós. Amém. Deus amado, sabemos que vem pela frente, ó Deus, muitos desafios neste sermão. Mas só, ó Pai, que vimos até agora em 20 versículos, em 3 divisões, as bem-aventuranças, o grande resumo do sal da terra e da luz do mundo, e agora esse subtítulo que fala sobre o que é de fato agradar ao Senhor em relação aos princípios e à letra e o espírito, melhor dizendo, da lei. Já é extremamente desafiador. Mas eu creio, Deus, para que Tu não permitas que nós possamos alegar certa ignorância sobre o que devemos fazer, agora Tu vais detalhar o que é esperado de nós. Mas que nós possamos entender, Senhor, que há muitas outras circunstâncias em nossas vidas em que precisamos amar ao Senhor acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Nos dá, meu Deus, de sermos assim, eu e meus irmãos, para glorificar o Teu nome com as nossas vidas. É o que oramos, no nome de Jesus. Amém e amém.